Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículos 1 ao 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evite fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora continuar na presença do Senhor em oração. É hora de falar com Deus. É hora de ouvir a voz do Senhor. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença neste instante, te agradecendo por mais essa oportunidade de estar diante da Tua majestade, da Tua realeza, do Teu senhorio, do Teu poder. Sabemos que somos pecadores e que não temos nenhuma dignidade para estar diante do Santo, daquele que detém todo o poder no céu e na terra. Mas devido à Tua benevolência, à Tua misericórdia, nós temos esta oportunidade e por isso te agradecemos, porque na Tua presença temos um refrigério na alma, na Tua presença temos a certeza de paz interior, na Tua presença temos a certeza de salvação, de vida abundante, de tranquilidade, Senhor, na mente e no coração. Neste momento agora de súplicas, ó Deus, nesta oração, eu invoco o Teu nome para que estabeleça a paz no mundo. O mal entrou no mundo pelo pecado, mas por Jesus Cristo, este pecado foi aniquilado. As consequências do pecado foram aniquiladas pelo sangue poderoso de Jesus. Então, mais uma vez, ó Deus, intervém na história da humanidade e realiza a paz no mundo, porque precisamos, ó Deus, de tranquilidade, de equilíbrio, de harmonia. E o ser interior
do ser humano, Senhor. Não permite realizar uma paz se não for através da pessoa de Jesus Cristo. Nos concede, ó Senhor, prosperidade. Mas acima de tudo, Senhor, nos concede também saúde. Fala conosco, Senhor, neste culto racional de hoje, para o nosso crescimento, para que a gente possa cada vez mais desenvolver uma maturidade espiritual, para chegar bem próximo, Senhor, da imagem e semelhança de Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. O tema do culto racional de hoje tem como título Até ao terceiro céu, antes que venha o fim. Vou repetir então o título do tema do nosso culto de hoje. Até ao terceiro céu, antes que venha o fim. O apóstolo Paulo, a escrever o texto base do sermão lido neste momento, manifesta uma ocorrência verídica, de cunho profundamente espiritual. O apóstolo revela que um homem em Cristo, ou seja, um ser humano temente, e o sentido aqui de ser temente, de ter temor a Deus, é de ser obediente a Deus, foi de forma sobrenatural arrebatado. Isto é, elevado ao terceiro céu, local da habitação do Senhor. Se no seu próprio corpo ou fora do seu corpo, não soube discernir. Eruditos e estudiosos da Bíblia entendem que este terceiro céu, mencionado pelo apóstolo Paulo, é o local onde Deus habita, com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Pois o segundo céu considera-se o céu estelar, onde em sua imensidão estão as estrelas, planetas, o Sol, etc. E o primeiro céu é o céu atmosférico, onde se encontram as camadas atmosféricas, as nuvens e as aves que voam. Portanto, o apóstolo Paulo, na sua pessoa, diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, a habitação do Senhor. É consenso que o apóstolo Paulo ele está falando de si mesmo neste episódio, dizendo que foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, ao local da habitação do Senhor. E lá ele viu e ouviu coisas indizíveis, que ao ser humano não é permitido falar. Ou seja, as palavras humanas não podem descrever, mensurar, tipificar, qualificar, adjetivar ou traduzir as coisas que existem e são faladas na habitação do Senhor. Paulo, ele termina esta revelação deste mistério, dizendo aos seus ouvintes que, por causa disto, ele não quer ser maior que ninguém, porque ele estava sendo confrontado pelos irmãos da igreja de Corinto, da sua autoridade como apóstolo. E este evento que ele fala, este episódio que ele diz que foi arrebatado, ele não quis usar para dizer que era maior, mais espiritual do que qualquer pessoa. E muito menos
o apóstolo Paulo, ele quis provar esta sua autenticidade como um apóstolo, como chamado pelo Senhor para ser apóstolo. Mas o que o apóstolo Paulo quis foi tão somente mostrar que todos venham a ter a percepção de sua espiritualidade pessoal, ou seja, da sua prática cristã, ou seja, a sua espiritualidade pessoal está fundamentada não só pelo que ele fala ou falava, mas também do modo que ele é. Ou seja, um autêntico e verdadeiro cristão. E, portanto, esta foi a mensagem que o apóstolo, então, leva aos coríntios, dizendo sobre um fato importante da existência de um céu, de um terceiro céu, também aqui denominado por ele de paraíso, que é habitado pelo Senhor, o nosso Deus, e por todos aqueles que creem no nome de Jesus como Salvador e Senhor da humanidade. Por todo e qualquer ser humano que vê na crucificação de Jesus a redenção, a remissão dos pecados da humanidade, especialmente dos seus próprios pecados. Que vê na crucificação de Jesus a janela aberta para os céus, a passagem para a vida eterna, uma vida abundante nos céus. E esta é a mensagem mais importante de Deus para qualquer ser humano, que é em Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, que nós temos a oportunidade de obter vida eterna e viver com o Senhor no terceiro céu para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Falando então do terceiro céu, o mais importante agora é estabelecer uma pergunta importante. Já que sabemos desta existência, deste paraíso, deste terceiro céu, mas quem irá para o terceiro céu? Quem irá para o terceiro céu? Hoje nós estamos num plano terrenal, um plano horizontal, um plano em que há aqui o pecado estabelecido, onde há aqui uma vida com início, meio e fim, isso no aspecto físico, onde há aqui o mal imperando contra o bem, não só no conceito moral, mas no conceito também natural do que é o mal. Então quem irá para o terceiro céu? E a Bíblia fala que os salvos em Cristo Jesus, estes irão morar no terceiro céu. E quem são os salvos em Cristo Jesus? No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 16 ao 21, diz assim a palavra do Senhor.
Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para crer que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Observe então que esta palavra diz que Deus amou o mundo, não no sentido dos comportamentos contrários à vontade do Senhor, mas amou o mundo no sentido de amar o pecador. Então Deus ama o pecador. Jesus te ama, porque todos nós somos pecadores. Jesus me ama pelo fato de eu ser pecador, de não merecer a sua graça. E é por isso que ele me ama. E quando ele diz, porque Deus amou o mundo, ele te ama e me ama. Quando ele foi, e a prova maior disso é que quando ele foi para a cruz do Calvário, e lá foi crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, com o objetivo de perdoar os nossos pecados, de nos reconciliar com este Deus, que é a nossa origem, de nos conceder a vida eterna. Foi o Filho de Deus, Jesus, que veio a este mundo. E quando ele veio, ele não veio condenar o mundo pecador, mas veio salvar este mundo pecador. No qual este mundo, todos nós, todo e qualquer ser humano está inserido e precisa e necessita desta salvação através de Jesus. É a luz, Jesus é a luz que veio ao mundo e está agora a te iluminar, para dizer que a salvação chegou na tua casa, na tua família, a partir de você. E por isso é importante que você, ao ser sensibilizado pelo Espírito Santo, venha a entregar a tua vida a Jesus. E o que significa isso? Deixar Jesus presidir a sua vida. Deixar que a vontade do Senhor prevaleça sobre a sua vontade. Se despojar dos conhecimentos e também vamos dizer, valores que são contrários à ética cristã, aos ensinos de Jesus. Então, os salvos em Cristo Jesus, estes irão para o terceiro céu, para a habitação de Deus, local da habitação de Deus, onde Paulo, no texto base do sermão, mencionou que lá esteve
que viu e ouviu coisas indizíveis que ele não pôde traduzir em palavras humanas. Portanto, é um local de paz, é um local de harmonia, de amor, de espiritualidade plena, de vida plena. E é para lá que o Senhor Jesus deseja te levar, deseja me levar. Agora, como seremos arrebatados ao terceiro céu ou paraíso? Como seremos arrebatados? Ou seja, como é que nós sabemos que quem vai morar no terceiro céu são os salvos em Cristo? E como é que eu vou chegar lá? E como é que eu vou passar deste plano terrenal, onde eu estou, a terra, para este terceiro céu? Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 ao 18, diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Nesta igreja que estava em Tessalônica, havia uma inquietude muito grande para responder uma pergunta. O que é, e a pergunta era, o que é que vem depois da morte física? Existe vida depois da morte física? Havia nesta igreja de Tessalônica uma preocupação com os que tinham partido deste plano terrenal, desta dimensão terrena. E o apóstolo Paulo, então, nesta carta aos Tessalonicenses, ele esclarece que a eficácia, a efetividade da morte de Cristo na cruz do Calvário nos propicia, nos proporciona exatamente esta passagem do plano terrenal para um plano superior, para um plano espiritual de vida eterna neste terceiro céu. E isto dar-se-á quando houver, então, a ordem com a voz do arcanjo. Uma trombeta vai tocar. Os que morreram em Cristo Jesus estão sepultados. Os que morreram fisicamente e espiritualmente em Cristo Jesus, que estão sepultados, ressuscitarão. Como Cristo ressuscitou, num corpo glorioso igual de Cristo. E os que estiverem vivos, fisicamente e espiritualmente, terão seus corpos transformados. E num piscar de olhos, juntos,
subirão até aos ares para se encontrar com o Senhor Jesus. E de lá, para o terceiro céu, para viver a vida eterna. É assim que nós passaremos dessa dimensão natural, terrena, para uma dimensão sobrenatural, o céu. Seremos levados, arrebatados, após uma espetacular ressurreição dos salvos em Cristo Jesus. Após uma espetacular transformação dos corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis dos vivos, na ocasião do arrebatamento. Mas resta agora uma terceira pergunta e última pergunta. Quem irá para o terceiro céu? Os salvos em Cristo. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Como chegaremos no terceiro céu? Através do arrebatamento. Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. E como será esta vida no céu? Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 22 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que sangue de Abel. Cuidado, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que vos adverte dos céus. E, portanto, aqui há uma chamada especial para você. Como há uma chamada especial para mim. De que não devemos negligenciar esta mensagem de salvação em Cristo Jesus. Porque antes foram anunciadas pelos profetas, no Antigo, no Novo Testamento, e hoje continua a ser anunciada essa salvação em Cristo. Porque no Novo Testamento, Cristo veio a este planeta para anunciar a chegada do reino dos céus. E hoje está sendo anunciado para você esta oportunidade de salvação, de vida eterna em Cristo Jesus. E eu conclamo, pelo nome do Senhor Jesus, que você entregue, deixe-se presidir pela vontade do Senhor. Que a sua vida agora seja dirigida pelo Senhor. Abandone as práticas pecaminosas. Abandone tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Viva uma nova vida, uma vida restaurada, transformada em Jesus. Porque é uma esperança, viver com Jesus é uma esperança garantida de salvação e de vida eterna. E diante de tudo isso que nós falamos aqui, o que eu posso dizer a você, o Espírito Santo já revelou. O Espírito Santo revelou a você que existe aqui na terra um povo santo, separado do pecado, consagrado a Deus. E você deve fazer parte deste povo santo.
Um povo temente ao Senhor. E não no sentido de ter medo, mas no sentido de ser obediente, reverente a Deus. Existe aqui na terra um povo que está esperando o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, para viver, para habitar eternamente com Ele. É verdade. E viver com Ele no terceiro céu, no paraíso, na habitação de Deus. Entrega a tua vida a Jesus antes que Ele venha buscar a sua igreja. E isto vai ao encontro do título, do tema do sermão de hoje. Até ao terceiro céu, antes que venha o fim. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre esta palavra de Deus que você ouviu e que você compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Até ao terceiro céu, antes que venha o fim. É esta mensagem para você, do coração de Deus. Ó eterno Pai, Filho e Espírito Santo, como sempre, nós só temos que agradecer a tua mensagem, direta para cada pessoa. Tu falaste uma mensagem de salvação, de vida eterna, como tem falado em todo o culto racional. Mas a cada culto racional, falamos de salvação e vida eterna. E de forma diferente. Cada um recebe segundo o que o teu Espírito Santo fala, particularmente. Há uma mensagem coletiva, mas certamente o teu Espírito tem falado com cada um, com cada uma, e tem convencido de que existe pecado. E para este pecado existe uma justiça, a justiça de Deus, que é fazer, se comportar, viver segundo a vontade do Senhor. E que vai existir um juízo final, um julgamento, que vai estabelecer o caminho que cada pessoa escolheu. A salvação eterna ou a condenação eterna. Então eu conclamo agora que o teu Espírito, ó Deus, vá ao encontro desta pessoa e que ela, de uma forma voluntária, decida pela salvação em Cristo Jesus. E que, como diz o tema do nosso sermão, até ao terceiro céu, antes que venha o fim. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Chegamos então ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Quero agradecer de coração a você que tem acompanhado de forma fidedigna, de uma forma contínua este culto racional. O meu muito obrigado. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus.
Até ao nosso próximo culto racional. Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.